Mano, finalmente lançou o tão aguardado anime do Rei Arthur, que muita gente tava esperando. E embora ele não tenha vindo como merecia, ainda assim veio, né? Então vamos ser gratos, eu acho. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem do resumo. E se você gostar, já deixa aí um comentário pra eu saber que vocês gostaram e querem a continuação. E antes de começar o resumo, eu gostaria de dar um aviso importante. Mano, eu não achei em lugar nenhum esse primeiro episódio pra baixar. Eu só consegui uma versão legendada. Então por isso esse primeiro episódio aí vai aparecer as legendas em inglês. Mas eu juro que é só nesse primeiro episódio. Muito obrigado e bora pro conteúdo. Essa é a história do rei mais poderoso e impiedoso de um mundo distópico, sendo reencarnado no mundo medieval de espada e magia. Ao abrir os olhos como recém-nascido, ele se depara com os seus novos pais olhando para ele cheios de amor e alegria. Eles comentam que o bebê tem os traços deles e ficam radiantes com a chegada de mais um membro da família. O pai Reynolds já chega querendo que o bebê o chame de papai imediatamente, mas a mãe Alice acha que ele tá apressando as coisas. E enquanto esses dois se divertem com o bebê, Arthur, sim, esse é o nome dele agora, tenta entender o que tá rolando. Quem são essas pessoas e por que eles estão dizendo que são os seus pais? Se eles estão falando a verdade, então isso significa que ele morreu na vida passada e agora renasceu com todas as suas memórias intactas. Arthur olha para o céu estrelado e não consegue acreditar. Depois de todas as suas vitórias e de dominar o mundo inteiro, ele foi reduzido pelos deuses a um bebê indefeso, simplesmente vergonhoso. E para piorar, agora ele precisa arrotar. Mas a vida não é de todo ruim, já que seus pais cuidam bem dele, mas ele não tá nada feliz com essa situação. Ele não quer usar fralda e ele sente um medo constante de que alguém possa machucá-lo, e a única coisa que pode fazer para se proteger é simplesmente fechar os punhos. O pai, vendo isso, coloca o dedo na mãozinha do Arthur e diz para Alice: olha só, mano, ele já me ama, amo o papai. E o Arthur tenta se mexer, porém ele acaba fazendo força demais e né, ele faz o totozinho dele. Agora a mãe dele tem que limpar a bagunça. A humilhação é tanta que Arthur quase chora de vergonha. Ele quer que esse pesadelo acabe logo, mas ele percebe que essa é sua nova realidade. E tentando ignorar essa vergonha, o Arthur percebe algo muito mais estranho. O pai dele usa magia, e não só isso, a sua mãe também. O pai fortalece o próprio corpo com magia, e a sua mãe usa feitiços de cura. O Arthur fica muito intrigado. Na sua vida passada não existia magia. Ele quer muito entender como isso funciona, mas sabe que para isso ele vai precisar crescer primeiro. Enquanto isso, o pai dele vai até a floresta, derrota uma fera mágica e depois recebe visitas de amigos. Sem ter muito o que fazer, o Arthur passa o tempo analisando tudo ao seu redor, porque conhecimento é poder em qualquer mundo. E quando seu pai volta da caçada, o Arthur começa a se perguntar se esse mundo permite que qualquer um tenha armas. Se sim, então o perigo lá fora deve ser muito grande. E se esse for o caso, ele precisa ficar forte rápido. Afinal, sobrevivência vem primeiro. E ele tem muitas perguntas sobre esse novo mundo, mas infelizmente ele ainda não consegue perguntar nada. Mas apesar de todas as suas frustrações, ele sente uma felicidade genuína. Afinal, agora ele tem momentos preciosos e fofos com os seus pais. Na sua vida passada, Arthur não tinha nem o luxo de dormir tranquilo. Todas as noites alguém tentava assassinar ele. Agora ele finalmente está experimentando a paz e começa a se acostumar com essa nova vida. Dias, semanas, talvez meses se passam e o Arthur aprende a engatinhar. E a primeira coisa que ele faz, ele corre pro espelho, pois ele precisa ver como tá a aparência do novo ele. E depois de se acostumar a se mover e ter um controle melhor dos membros, o Arthur começa a escapar do berço sempre que seus pais não estão por perto. O seu destino favorito é a biblioteca. Lá ele pega sempre um livro, determinado a entender melhor esse mundo. E é assim que descobre que o continente onde nasceu se chama Dikan. Dikan tem 3 reinos principais: Darvi, onde moram os anões; Elenoir, lar dos elfos do meio da floresta; e Seipen, o reino dos humanos, onde Arthur vive. E diferente do seu mundo anterior, onde qualquer um podia tomar o trono matando o rei, aqui a monarquia é hereditária. Com essas informações básicas sobre o mundo anotadas mentalmente, o Arthur muda o foco para algo muito mais interessante: a magia. Ele escolhe um livro sobre o assunto, o puxando de um jeito bem fofinho da prateleira. Enquanto folheia as páginas, o Arthur compara esse novo mundo ao seu antigo e reflete sobre como a tecnologia aqui é bem mais atrasada. Mas ele não quer saber de tecnologia agora, ele quer saber de poder. Segundo o livro, esse poder vem daquilo que se chama de mana, e tem umas regras bem estranhas. Apenas uma em cada 100 pessoas nasce com mana. Só existem 2 tipos de magia: aqui aumenta capacidades físicas com mana, e aqui permite controlar e manejar mana externamente. Arthur lembra das habilidades da mãe e percebe que ela é uma conjuradora, e o livro explica que quem tem mana também possui um núcleo de mana, e que a
maioria das pessoas só consegue usá-lo na puberdade. Quando dominam isso, elas se tornam magos de verdade. O Arthur acha tudo isso bem interessante, mas ele também sente um pouco de ceticismo. Ele já viu algo parecido antes. E com essa ideia na cabeça, ele começa a canalizar a sua energia pronto para tentar atingir um novo nível de poder. Até que Alice, a sua mãe, interrompe o momento. Ela simplesmente o levanta no colo, olhando bem de perto para ele. Nisso, Arthur já congela, achando que ela descobriu. Mas logo a Alice descobre o motivo da cara de tensão dele. Ele se sujou todo, e o cheiro não nega não. E enquanto Alice leva seu filho para trocar a fralda, ele encara o vazio, completamente devastado. Esse corpo é uma prisão. Ele jura para si mesmo que vai ficar mais forte no futuro e se livrar dessa humilhação. Enquanto isso, a Alice continua documentando cada detalhe da vida do filho, toda orgulhosa do progresso dele. Mas tem uma coisa que a incomoda: Arthur nunca sorriu para eles, e só de pensar nisso, ela fica triste. Um tempo depois, Alice olha pela janela e vê o Ray ensinando o Arthur a usar uma espada. O Ray não poderia estar mais feliz com o avanço do filho e corre para contar à esposa, mas Alice não fica nada feliz. Aliás, ela fica furiosa. Ela pergunta se isso é sério, mano, ensinar o bebê deles a manejar uma espada. Nisso, Ray não entende a reação dela e ele acha que ela é muito complicada, mas Alice continua firme. O Arthur é muito novo para isso. E enquanto os dois discutem, Arthur observa atentamente e usa essa interação como um estudo prático sobre o casamento. Na cabeça dele, esse mundo pode muito bem ser governado por mulheres. Mais tarde, Alice leva o Arthur para o mercado e ele fica encantado com tudo. Cada objeto, cada mercadoria parece uma lição esperando para ser aprendida. Agora ele entende porque os bebês ficam olhando tudo como se já conhecessem o lugar. E o que mais prende a sua atenção são as coisas que não existiam no seu mundo anterior, especialmente a magia sendo usada livremente. Na volta para casa, o Arthur começa a ficar sonolento, mas antes de dormir, ele reflete sobre como a sua família tem sido incrível para ele. Chegando em casa, Alice o carrega até o quarto e no caminho comenta que ele é muito curioso, sempre fugindo da cama para ler ou prestando atenção em tudo no mercado, e ela aposta que ele puxou isso do pai dele. E ela então sorri ao pensar que o Arthur pode crescer com o mesmo espírito aventureiro do pai, mas no fundo ela espera que ele tenha uma vida mais tranquila. Naquela noite, o Arthur fica de olho no pai, que está praticando magia, e ele fica animado com a ideia de poder aprender diretamente com ele. Ray faz algumas pedras levitarem e Arthur já está pronto para observar cada detalhe, mas então algo inesperado acontece. Alice percebe a decepção de Arthur e tenta animá-lo. Calma, meu filho, ele só tá começando, fica de olho que vai valer a pena. E não é que valeu mesmo. O Ray então aumenta a intensidade da magia e de repente começa a mandar ver com umas técnicas bem avançadas. O Arthur fica empolgado e já começa a imaginar truques que ele mesmo poderia tentar, mas aí é hora de dormir. O Arthur se recusa a aceitar essa realidade cruel. No caminho para o quarto, ele vê um livro na estante e imediatamente aponta para ele, choramingando e se debatendo. E depois de uma dose generosa de carinha fofa nível bebê supremo, a Alice se rende. Tá bom, meu filho, só um pouquinho. E isso funcionou, como isso sempre funciona, ele pensou. Arthur então começa a ler, e enquanto isso ele recapitula tudo o que aprendeu até agora. Ele quer criar o seu próprio núcleo de mana, então começa a concentrar toda a energia do corpo em um único ponto. Ele se esforça ao máximo, sem perceber o tempo passando, até que de repente uma explosão sacode a casa inteira. Ray se joga na frente de Alice para protegê-la e acaba com as costas queimadas, mas quando percebe que Alice está bem, os dois se lembram de Arthur e saem correndo para dentro da casa, e é aí que eles têm o maior choque das suas vidas. O Arthur está flutuando no meio do ar. Eles ficam paralisados, sem conseguir acreditar no que estão vendo, mas antes que possam reagir, o teto começa a desabar. O Arthur, ainda um bebê indefeso, não consegue sair do caminho a tempo, mas Ray e Alice se jogam sobre ele e o protegem do desmoronamento. E quando tudo finalmente se acalma, os três começam a chorar juntos, e no meio das lágrimas, o Arthur percebe uma coisa: Alice e Ray estão dispostos a tudo para protegê-lo, e essa é uma sensação que ele nunca teve na sua vida passada. Nisso, o anime mostra o passado do Rei Arthur, que antigamente era conhecido como Rei Grey. Naquela época, um servo real foi pego tentando assassinar ele, e pela lei, o cara devia ser executado sem pestanejar, mas o conselho do rei decidiu exilar o sujeito de volta para o seu país natal, junto com toda a sua família, e todo mundo sabia que o que esperava por eles lá era pior que a morte. Desesperado e morrendo de medo, o assassino implorou para o Grey poupar a sua família, mas o nosso prota, sem demonstrar um pingo de pena, matou a esposa
esposa e a filha do cara na frente dele. Não foi por vingança, e sim por misericórdia. Uma atitude fria que mostrava o quão implacável ele podia ser. No presente, o Arthur tá passando um tempo com o seu pai Ray, que aparece com um presente, um par de luvas de combate igual às dele. Mas o nosso prota recusa, preferindo ficar com sua espada de madeira. Ele acha que com o corpo que tem agora, usar luvas diminuiria demais o alcance dele, o que seria uma desvantagem. E o Ray não insiste, ele dá só um sorriso e entra casualmente no treino que eles costumam fazer juntos. Mas hoje não é um dia qualquer. No meio da luta, o Arthur mostra que aprendeu a reforçar a sua espada com mana, e com esse truque novo, ele consegue desarmar o seu pai pela primeira vez. Vitória do Arthur. O Ray fica completamente sem palavras, chocado com o quanto o filho dele evoluiu. E mais tarde no jantar, o Ray decide que tá na hora de arrumar um instrutor de verdade pro Arthur, percebendo que ele mesmo já não dá mais conta de acompanhar o garoto. Mas a sua mãe Alice se opõe. Ela sabe que isso significa que o filho teria que ir pra cidade, longe de casa, com só 4 aninhos. Mas o Ray insiste, dizendo que Arthur agora consegue fortalecer qualquer coisa com magia, e que isso é pelo bem do futuro dele. O papo esquenta, e os dois começam a discutir sério, e o jantar vira um mini campo de batalha. Mas o nosso prota, bem na dele, surge com uma solução simples para resolver tudo. Que tal os dois irem com ele pra cidade? Assim Ray consegue um tutor para treinar o filho, e Alice não precisa se separar do pequeno. Os dois topam na hora, e já começam a fazer as malas. Pouco tempo depois, os amigos aventureiros de Ray, um grupo chamado os Dois Chifres, chegam pessoalmente para escoltar a família até a cidade. O Arthur se apresenta pro grupo e pro líder deles, o Adam, que diz que já conhecia o Arthur antes, embora ache que ele tão pequeno não vai lembrar. Só que o Arthur lembra sim, de tudo. Foi naquela vez em que ele explodiu a casa inteira. Os Dois Chifres apareceram para ajudar a reconstruir tudo, e o Arthur ouviu toda a conversa, descobrindo que seus pais já fizeram parte do grupo antes e decidiram se aquietar por ali. Enfim, quando o Adam termina de conversar com o nosso prota, uma mina chamada Angela chega cheia de energia e dá um abraço tão apertado no garoto que ele mal consegue respirar. E o Deran, o tanque do grupo, percebe que o menino tá sofrendo e o puxa de volta, salvando a sua vida, ou pelo menos os seus pulmões. E é aí que o nosso prota nota uma garota encarando lá do alto da carruagem, e o nome dela é Jasmine, e o olhar dela não é um dos mais acolhedores. Ela só observa, quietinha, sem dizer uma palavra. O Arthur fica vidrado nela, mas logo a Ellen se aproxima e dá um aperto de mão e se apresenta, aproveitando também para apresentar a Jasmine, mesmo que ela continue na dela. Com todos os membros dos chifres apresentados, a jornada rumo à cidade de Sirius começa. O Arthur, meio na dele, comenta mentalmente que esse sistema de transporte parece meio arcaico comparado ao mundo antigo dele, onde carros voadores eram coisa comum. Ainda assim, ele não tá achando ruim não, principalmente com a mãe sempre carinhosa ao lado. Durante a viagem, eles fazem várias paradas diárias, e em uma dessas paradas, um bando de lobos monstruosos aparece para atacar, e é aí que o Arthur sente na pele como o mundo lá fora pode ser perigoso. A Jasmine entra em ação primeiro, e com as suas adagas, ela elimina os monstros com uma facilidade absurda. Ray, Adam e o resto dos Dois Chifres também entram na briga e logo tudo tá sob controle. O Arthur, o único que só assistiu de longe, fica empolgado com a cena e já começa a sonhar em se juntar a eles na próxima luta. Mais tarde rola um banquete e o nosso prota percebe que Alice, a sua mãe, não tá comendo nada. Ela diz que tá cheia, mas o nosso prota sente que tem algo muito estranho ali. Logo em seguida, ela nota um ferimento no braço do Ray e vai curá-lo, e nesse momento o clima muda. Todo mundo fica mais atento, discretamente vigiando os arredores para garantir que ninguém esteja observando. O Arthur entende na hora. Eles estão agindo assim porque magia de cura é rara e muito valiosa nesse mundo. Na real, o motivo de Ray e Alice viverem isolados naquela colina era justamente para manter esse segredo bem guardado. E depois do jantar, o Adam pede emprestado o Arthur para um treino. Ele quer ver com seus próprios olhos se o garoto é tudo isso que Ray diz. E o resto do grupo também fica curioso e já se junta para assistir, formando uma plateia inesperada. O Arthur, com apenas 4 aninhos, se pergunta se ninguém ali tá minimamente preocupado com ele. Mesmo assim, essa será a sua primeira luta contra alguém que não é o seu pai. E diferente do Ray, que só usava um bastão de madeira, o Adam vem com uma lança de verdade. Ok, ela ainda tá enrolada em bandagens, mas ainda assim é uma lança. Assim que o duelo começa, o Adam já ativa sua mana na lança sem perder tempo. O Arthur responde na hora usando mana, mas ele vai além. Ele canaliza a energia dos pés para ganhar uma velocidade absurda, e num piscar de olhos, ele avança e acerta o primeiro golpe antes mesmo do Adam reagir. Logo depois, ele escorrega entre as pernas do adversário e recua, deixando todos de boca aberta com a sua velocidade e precisão. A luta então esquenta e eles se enfrentam de frente, mas a diferença de força bruta é gritante. O
o Arthur, sem força física, é simplesmente lançado longe por um golpe do Adam. No ar, ele entende rapidinho quão frágil e leve ele ainda é em combate, mas antes que o tombo fosse feio, a Angela usa sua magia de vento para desacelerar a queda, salvando a situação. Nisso, o Deran já chega junto, puxando a orelha do Adam por ele ter exagerado contra uma criança e lembrando que era para ele pegar leve. O Adam então já levanta as mãos, se desculpando, dizendo que se empolgou, mas foi só porque a técnica do Arthur realmente surpreendeu. E quando olha para o lado, ele vê a Jasmine encarando ele com uma cara estranha. Ela quer saber como ele conseguiu fazer aquilo e praticamente implora para ele ensinar. Vendo aquela expressão determinada dela, o Arthur percebe rapidinho que ela não vai desistir até conseguir o que quer. E no dia seguinte, eles seguem viagem e logo fazem uma parada num cantinho tranquilo para o Arthur continuar o treino. O Adam ensina ele a usar uma lança junto com a ajuda do pai, e depois a Ellie entra na jogada e ensina um pouco de arco e flecha, e o Arthur já vira um mini Legolas rapidinho. E com o treino finalizado, ele cumpre a promessa e dá umas aulas pra Jasmine, e a garota aprende voando. Mais tarde à noite, enquanto o Arthur tá de boas lendo um livro, a Jasmine segue encarando ele como se tivesse hipnotizada pela beleza dele, que nem existe, e logo ela tá parecendo uma stalker profissional. No dia seguinte é aniversário do Arthur e Jasmine aparece com um presente, uma adaga novinha em folha, e as outras garotas já ficam até de queixo caído quando ela começa até a ensinar o garoto a usar a arma. Cansado das brincadeiras de criança e com o coração de solteiro doendo, o Adam interrompe tudo dizendo que já tá na hora de seguir viagem. Mas antes, a Alice chama o nosso prota e ele percebe que a mãe não tá se sentindo muito bem. Quando pergunta o que ela tem, ela manda aquele clássico: "Eu tô bem, meu filho, calma lá", o que ele claramente não acredita nem um pouco. Seguindo viagem, o grupo é atacado por bandidos. Eles pulam na carruagem e se posicionam pra batalha. Os inimigos lançam uma chuva de flechas, mas a Angela segura o tranco com uma barreira mágica. O Arthur, olhando pela lateral, percebe que estão completamente cercados. O chefe dos bandidos, um cara com uma cabeça em formato de cubo, manda que eles não machuquem as mulheres e as crianças, porque quer vendê-los depois. Os bandidos então partem para cima com tudo, e a Alice tenta manter o Arthur calmo, mesmo morrendo de medo. Mas mesmo antes deles se aproximarem, o Duran detona vários com uma explosão, e o Ray começa a socar geral. O Adam também entra em batalha com a sua lança, e a Jasmine se movimenta com as suas adagas. O Arthur só assiste tudo, e finalmente entende. Os membros dos dois chifres são absurdamente bons, cada um no seu estilo, mas o problema é que tem bandidos demais, e eles não têm como segurar por muito tempo. E depois de muito esforço, o grupo começa a cansar, e os inimigos continuam vindo. Em um movimento tenso, Ray é arremessado contra a carruagem e desmaia, e o chefe feioso dos bandidos se aproxima de Alice e de Arthur. Vendo o pai desacordado, os dois saem correndo da carruagem, mas o Ray recobra a consciência e manda eles pararem. Mesmo arrebentado, ele se levanta para segurar a barra. Ele pede que o Arthur leve a sua mãe e fuja, mas esse moleque teimoso que só insiste em ficar e lutar. E é aí que o Ray solta a bomba: a Alice tá grávida. Se você não sacou até aqui, mano, meu Deus do céu. E o Arthur entende na hora o motivo dela estar doente esses dias. Sem perder mais tempo, o Arthur agarra a Alice e começa a correr com ela. O chefe dos bandidos manda capturarem os dois, mas o Ray parte para cima com tudo. E quando parece que eles vão ser pegos, o Adam e Jasmine surgem do nada, jogando facas nos inimigos, abrindo caminho. O resto do grupo também se une para segurar os bandidos, enquanto o Arthur e a Alice escapam. E correndo, o nosso prota reflete sobre quem ele já foi um dia, alguém que tirou tantas vidas, e agora tá ali com medo de perder a própria. O pensamento deixa ele furioso, mas o único poder que ele tem naquele momento é correr com todas as forças daquelas perninhas. Depois de um tempo, o nosso prota sente que tem algo muito estranho vindo nas montanhas, e ele olha para cima. Lá está um sujeito bem suspeito prestes a atacar com magia, e sem pensar duas vezes, ele empurra a mãe para longe e acaba levando um ataque sozinho, perdendo o equilíbrio e despencando do penhasco. Enquanto ele cai, ele decide que não vai fazer essa viagem pro além sozinho, e usando a adaga que ele ganhou da Jasmine, ele lança o negócio no inimigo, acerta a perna do cara e ainda arrasta o infeliz montanha abaixo com ele. O Deran e a Angela tentam usar magia para salvá-lo, mas o nosso prota já tá longe demais para que aquela magia alcance a tempo. No meio da queda, ele começa a refletir sobre a vida, enquanto lá de cima, a mãe dele observa desesperada com a mão esticada, na esperança de agarrá-lo. Só que ao ver o filho caindo, ela não segura a emoção e começa a chorar. O nosso prota, por outro lado, sente que valeu a pena. Ele conseguiu proteger quem mais ama, mesmo que isso custasse a própria vida. A única tristeza que bate é a de não poder ser o irmão mais velho que tanto queria. Mas é claro, o poder do protagonismo salva
salva ele e o nosso prota sobrevive à queda, mas ele acorda cara a cara com uma criatura gigantesca e nada amigável. O susto é real. A visão da criatura deixa o nosso prota completamente paralisado sem conseguir dizer uma palavra. Desconfiado de que ela o atraiu até ali de propósito, ele tenta atacá-la, mas ela só dá um peteleco e o joga longe com facilidade. Com calma, ela garante que não é uma inimiga e se levanta para pegar umas frutas mágicas e uma planta que ela mesma cultivou, achando que ele precisava se alimentar e se recuperar. O nosso prota fica chocado. Como assim essa criatura assustadora tá agindo como uma mãe carinhosa com ele? Ele continua com um pé atrás, mas com as dores e os ferimentos que não deixam ele se mexer, ele acaba desabando em lágrimas. A moça monstro promete que vai responder todas as perguntas dele, então o Arthur aproveita a chance e manda ver nas frutas. Com a promessa cumprida, a primeira coisa que o nosso prota pergunta é sobre os seus pais, e ela diz que não pode sair da caverna, mas com a sua percepção espacial, ela conseguiu confirmar que a família dele derrotou os bandidos e foi embora dali há alguns dias. Aliviado ao saber que a sua mãe, pai e futura irmãzinha estão bem, o nosso prota agradece por ela ter salvado a sua vida. Ele nem sabe como chamá-la e eu também não, mas aí ela se apresenta como Sylvia e dá pra ver na cara dela que ela tá escondendo uns segredinhos bem grandes. O Arthur passa os próximos dias sob os cuidados dela, comendo frutas que aceleram a sua recuperação até curar completamente os ferimentos. Quando ele finalmente consegue se mexer de novo, tudo que ele quer é voltar pra casa, mas segundo a Sylvia, eles estão num território cheio de feras e bandidos perigosos, e se o nosso prota for sozinho, ele não dura nem um dia. Ainda assim, ela arranja um jeito de ajudá-lo, porque ela não aguenta ver o garoto separado da família, e usando o restinho da sua magia, ela começa a preparar uma fenda dimensional. Enquanto isso, o nosso prota passa os dias treinando com a espada. Ele não para de se perguntar quais são os segredos dessa criatura tão estranha que cuida dele com tanto carinho. O que será que ela esconde? E aquele buraco no peito dela? Mas como a Sylvia nunca fala de si mesma, ele continua sem respostas. Depois dos treinos, ele já começa a meditar para melhorar o uso de mana, o que chama a atenção dela. A Sylvia então mostra algo ainda mais incrível, uma técnica para reunir mana do ambiente e usar magia ao mesmo tempo. Ela explica que o problema das pessoas é ver a mana como algo separado, reunir e usar, mas seres como ela fazem tudo junto, como se fosse respirar, e os monstros mágicos também. Aí ela vira pro Arthur e pergunta se ele quer aprender, e é claro que ele diz que sim, é óbvio minha filha, mas antes ela logo lança uma pergunta: por que ele quer esse poder? Nisso o nosso prota responde na lata: ele quer ficar forte para proteger quem ama e destruir quem tentar machucá-los. E essa resposta aí só rendeu mais um peteleco na testa. A Sylvia diz que ele falhou, ela se recusa a ensinar alguém movido pelo ódio. Nisso o nosso prota rebate, dizendo que é natural para ele odiar os seus inimigos, especialmente depois da vida passada que teve como o rei mais poderoso. Mas a Sylvia percebe a sede de sangue dele e fala que machucar os outros nunca deve ser o objetivo. Depois de um longo silêncio, ela pede desculpas pelo peteleco forte, mas também lembra que as mesmas mãos que podiam destruí-lo também o tocaram com gentileza. É isso que ela quer que ele entenda: ser bom com os outros é melhor, porque raiva e ódio só deixam cicatrizes. E fica a dica pra você aí, seu safado, você aí que fica puto no trânsito, é isso mesmo, ouvi as palavras dela aí. Nisso o Arthur começa a absorver essa lição, e a Sylvia faz uma nova pergunta: o que ele pretende fazer com esse poder quando ficar mais forte? E pensando nas lembranças com os pais e amigos, o Arthur responde que quer proteger quem ama, e dessa vez a Sylvia aprova. Enquanto isso, num penhasco próximo surge outra criatura idêntica a Sylvia. Ele revela que está procurando por ela, que desapareceu para se esconder do reino. Em seguida, somos levados para mais um flashback da vida passada do nosso prota, agora no quarto real. Ao acordar, ele vai até o gabinete de um subordinado, um membro do parlamento. O Arthur deixa claro, ele é rei só no nome, porque quem manda mesmo é o parlamento. Num mundo com poucos recursos e nascimentos em queda, ele sente que é só um instrumento de guerra. O seu subordinado tenta acalmá-lo com elogios, mas o nosso prota vai embora, e logo depois ele é misteriosamente assassinado. No presente, ao tentar usar o novo poder que a Sylvia deu, ele relembra da vida passada. Ele sabia que nem todos tinham sorte, mas tudo que ele queria era despertar essa habilidade nova, e nesse momento o poder
poder o consome por completo e ele se sente dominado pela força. A grande pergunta agora é, o que o nosso prota vai fazer com esse novo poder que acabou de ganhar? E enquanto ele tenta treinar com essa energia que pulsa dentro dele, a Sylvia do nada o joga contra uma pedra e ele fica totalmente perdido. O que tá rolando aqui? Porque de repente quem cuidava dele agora está escondendo ele. A Sylvia então pede para ele não ter medo, mas diz que precisa ficar ali por um tempo. Dentro da pedra, o Arthur sente uma explosão de poder absurda. Outro ser idêntico a Sylvia aparece. Esse cara vinha rondando por aí procurando por ela. A Sylvia fica chocada ao perceber que ele a encontrou e ele diz que seguiu o cheiro de sangue. Ele ordena que ela vá com ele imediatamente, mas ela recusa na hora. Ela está disposta a lutar até o fim. Nisso, quando ele ataca, a Sylvia se transforma. O ambiente inteiro congela com a respiração dela. E sim, mano, ela é um dragão e dos fortes. Ao ver isso, o inimigo até avisa que usar esse tipo de poder pode matá-la, mas ela não liga. Ela diz que viveu bem e que está em paz com a morte. Então, se for para morrer ali, ela vai, mas não vai se render. A luta que começa é assustadora e o nosso prota só consegue assistir sem poder fazer nada, vendo a força insana dos dois. O inimigo bate de frente e parece estar até ganhando, até que a Sylvia usa seu triunfo. Ela congela tudo ao redor, prende o oponente e abre uma caverna para deixar o Arthur sair. Ele fica em choque. Diante dele, a sua protetora se revela por completo, uma verdadeira dragonesa. Ela abre o céu e diz que agora ele pode ir embora, que deu a ele o poder para achar o caminho de casa. Mais uma vez, ela pergunta o que ele vai fazer com aquilo e espera que ele não deixe o ódio tomar conta. E o Arthur responde que vai usar esse poder para proteger quem ama. Nisso ela sorri. Ela não quer que ele viva uma vida cheia de tristeza e vingança. Para ela, o poder não serve para destruir, e sim para espalhar o amor. Faz o L. A resposta dele toca o coração dela, e antes de deixá-lo ir, a Sylvia entrega um ovo de dragão e uma pena. Ela pede que ele enrole o ovo com a pena. Quando ela o toca, uma energia absurda invade o corpo dele, e uma linha brilhante, tipo uma tatuagem mágica, começa a surgir do dedo até o braço, rasgando até a camisa. Ela confessa que poderia ter mandado ele para casa antes. O Arthur achava que ela o manteve ali por segurança, mas a verdade é que ela gostava da companhia dele, conversar e se conectar com alguém. Fazia tempo que ela não sentia isso. A presença dele foi um presente. O Arthur sente o mesmo, ele aprendeu muito com ela, e agora ele se despede em meias lágrimas, triste por não poder protegê-la. Ela o tratou com tanto carinho, deu forças e ensinamentos, e ele não pôde retribuir, e isso o machuca. Mas para ela isso não importa. A Sylvia viveu uma vida da qual se orgulha, e com um sorriso, o Arthur diz que não importa se ela é uma dragonesa ou um monstro. Para ele, ela é da família. Ela dá uma risada e provoca. Como ele pode dizer isso se ele já tem uma mãe esperando em casa? Ele pensa um pouco e responde: então você é minha avó, minha filha. E essa palavra pega em cheio. Avó. Até para uma dragonesa como a Sylvia, aquilo é demais. Ela começa a chorar e pede para ele repetir. E quando ele a chama de avó de novo, ela se deita devagar, com um ar de paz no rosto. O Arthur então pega o ovo e a pena, e o céu se abre. É hora de ir. Mas ele não quer. Ele pede para ela ir junto, mas ela não responde. A passagem então se fecha e a Sylvia desfaz o mundo selado. O seu inimigo recupera as forças. A Sylvia então desaba no chão como se estivesse morta. O inimigo então se aproxima, duvidando que ela, com tanto poder, tenha morrido por um ataque simples. Ele vai chegando perto, curioso, mas é só encenação. A Sylvia abre os olhos e libera uma explosão de mana tão absurda que ninguém sobreviveria. A caverna toda treme, a explosão alcança até a superfície. Enquanto isso, o nosso prota caminha chorando de volta para casa. No céu, ele ainda ouve a voz dela. A Sylvia lembra de não esquecer tudo o que conversaram. A tristeza faz parte, mas ela pede que ele sorria mesmo com ela no peito, que não lute por vingança, mas siga em frente devagarzinho, com um passo de cada vez, mudando o mundo com gentileza. O Arthur ainda duvida que consiga, mas a Sylvia lembra de quem ele é. Ele é o Rei Grey, o rei mais forte. Ele pode tudo. Ela implora: não preencha o coração com raiva ou dor. Viva uma vida feliz. E ele fica surpreso por ela ter sempre sabido quem ele realmente era. É um momento forte e cheio de emoção. A voz dela então se apaga no vento. E o Arthur, já de volta à terra, guarda com cuidado os presentes dela na mochila. Com uma nova força e propósito, ele começa a caminhar de volta para casa, determinado a mudar o mundo, com um sorriso no rosto e um passo de cada vez.
Com a velocidade turbinada pela mana, o Arthur dispara pela floresta, tomando o maior cuidado para não esbarrar no ovo da Sylvia. Pulando de árvore em árvore feito um macaquinho, ele acaba ouvindo vozes humanas. Nisso ele se aproxima na esperança de que fossem pessoas indo para a cidade onde a sua família está, mas assim que ele pousa num galho acima do grupo, percebe que são 4 bandidos, e pior, eles sequestraram uma elfa para vender como escrava. O Arthur já tinha lidado com um grupo parecido dias antes, que tentou capturar ele e a mãe para venderem também. Pensando que esses caras safados devem estar no mesmo esquema, ele decide se vingar. Enquanto isso, os bandidos empurram a elfa dentro de uma carroça e se preparam para sair da floresta. O Arthur assiste tudo fervendo de raiva, mas lembra dos conselhos da Sylvia e respira fundo, e decide seguir os bandidos até o cair da noite, quando eles montam um acampamento. O Arthur pode escolher o caminho mais seguro, seguir os caras até uma cidade humana sem se mostrar, mas isso significaria abandonar a menina. Então ele espera até a meia-noite para agir. Os bandidos usam lobos com chifres para puxar a carroça, e o nosso prota tem uma ideia. Ele atira algumas pedras neles, fazendo os bichos uivarem alto. Um dos bandidos tenta acalmar os lobos, com medo de chamar a atenção de monstros, e até começa a chutar um deles. O Arthur aproveita e se aproxima por trás com a mão reforçada por mana, e apaga o cara. Ele pega a faca do bandido e parte pro segundo, que também não dura muito. O terceiro percebe que algo tá errado, mas antes que possa reagir, o nosso prota acerta sua perna. O safado do bandido grita avisando o chefe que tem um maguinho por perto, mas o líder nem liga, achando que vai lucrar com a raptura. Ele até larga sua espada para não danificar o seu produto valioso e parte para cima do Arthur com as mãos cheias de mana. O Arthur desvia do ataque e tenta pegar a arma do chefe com aquele truque do fio que já usou antes, só que o bandido é experiente e saca o plano, dando um chute que joga o nosso prota para longe. Nisso ele ainda levanta o nosso prota pela perna como se fosse um saco de batata, achando que é o fim da linha. Mas pro Arthur aquilo era só o começo. Ele lança uma magia de fogo direto na perna do cara, que fica furioso e agora quer o garoto morto. Ele diz que vai vender o corpo dele para algum colecionador doido. Enquanto o cara solta o seu monólogo dramático, o Arthur usa o truque do fio de novo, mas dessa vez para arremessar a faca direto na testa do chefe. Fim de jogo. O terceiro bandido ainda tá vivo e implora por perdão, prometendo mudar de vida, mas o nosso Arthur sabe que isso é papo furado e também não pode deixar testemunhas. Ele termina o serviço. Depois ele entra na carroça e tira a venda da elfa apavorada e diz que agora ela tá segura. A menina fica preocupada ao ver o Arthur ferido e ele percebe que as crianças não estão acostumadas com tanta violência. Então ele cobre os corpos dos bandidos e inventa uma história de que eles morreram num acidente, e ela acredita na hora. O Arthur pega algumas coisas úteis para a viagem, pronto para seguir em frente, mas a elfa o segura pela mão, pedindo para não ser deixada sozinha. Ela fala de fantasmas das árvores que comem as crianças, claramente uma lenda para assustar os pequenos, mas ainda assim o Arthur entende que não tem escolha, ele vai ter que levá-la até em casa. Nisso ela diz que mora no sul, justamente o lado oposto de onde está a família dele. Ele pergunta como ela foi parar ali, e ela conta que estava perseguindo borboletas e se perdeu. Meu Deus, mano, como assim? O Arthur não se surpreende, lembrando do tempo que também foi prisioneiro quando tinha a idade dela. Ele decide levá-la para casa. A menina não quer usar os lobos, pois acha que eles vão morrer longe da floresta. Com coragem ela os solta e eles voltam para a natureza. Nisso nosso prota sorri, é uma garotinha de bom coração, e isso só aumenta a vontade dele de protegê-la. No dia seguinte os dois começam a caminhada pela floresta, e o Arthur finalmente pergunta o nome dessa mina. Ela diz que se chama Tessia. Ela também pergunta o nome dele e ele responde. Enquanto andam, o Arthur percebe que ela deve estar com fome e dá uma tigela de sopa pedindo para ela comer. Mesmo sem fome, diz que é importante comer para manter o corpo forte, ainda tem muito chão pela frente. A frase soa familiar, a Sylvia costumava dizer isso. Nisso o Arthur se pega repetindo os jeitos dela e dá um sorriso. É inevitável. Depois de servir a Tessia, ela faz uma careta e reclama do cheiro. Que engraçado, minha filha, o cara te salva e te dá comida e você reclama. O Arthur diz que vai colocar umas folhas para ver se melhora o gosto, mas nem assim agrada. A real é que ele nunca teve uma infância de verdade. Para ele, comer era só para sobreviver, não para curtir sabores. Olhando para Tessia, ele começa a entender como é ser criança de verdade. Ela resmunga dizendo que queria algo doce, mas não tem a menor chance disso no meio do mato. A jornada continua e até que tá sendo interessante. O Arthur pergunta sobre a cidade dela e ela mostra a mana que estava seguindo, dizendo que tem de sobra por lá. Ela também fala que mal pode esperar para
ela despertar a própria mana e estudar com o seu mestre. Nisso Arthur fica surpreso e pergunta se os elfos têm escola, mas quando ele pergunta mais, ela nem entende direito o que ele tá falando. Eles andam até o anoitecer e o nosso prota monta uma barraca para ela dormir. Enquanto isso, ele ouve os uivos dos lobos com chifres que ele libertou mais cedo e bate o arrependimento por não ter lidado com eles ali mesmo. A Tess então entra na barraca e chama o nosso prota para dormir também, mas ele, todo protetor, insiste em ficar de vigia do lado de fora. Ela retruca dizendo que o avô dela falou para ela nunca dormir no mesmo lugar que alguém do sexo oposto, mas ela vai abrir uma exceção e promete guardar segredo. Nisso, nosso prota ainda resiste, então ela sai da barraca assustada, dizendo que se ele ficar do lado de fora, o tal perigo pode acabar percebendo ela também. E para não deixar a guria apavorada, ele aceita ficar dentro da barraca. Lá dentro, ela começa a falar sobre os humanos, que são um bando de safado pervertido, que tem várias esposas e por aí vai. O nosso prota tenta explicar que não é bem assim, mas ela já tá dormindo, e eventualmente ele também apaga. No dia seguinte, a jornada se segue, e o Arthur tá mandando bem no papel de irmão mais velho. Estar com a Tessia faz ele entender como é ter um espírito infantil de verdade, mas o caminho é longo, e ele começa a se preocupar com os pais. Enquanto isso, a Tessia já tá bem à vontade com ele, tagarelando sem parar. No meio do trajeto, o Arthur sente uma dor aguda no núcleo de mana. A Tessia acha que é só cansaço e corre para buscar umas ervas enquanto ele se escora numa parede. A dor piora e para completar, um dos lobos com chifre aparece. Nisso, a Tessia volta com as ervas e o nosso prota, sempre protetor, manda ela correr. Ele acha que o lobo vai atacar, mas o bicho só solta um pedaço de carne da boca e vai embora. Nisso, a Tessia sorri toda feliz, dizendo que esse é o prêmio por ser uma criança boazinha. Eu não sei se eles foram boazinhos não, mano. Eles cozinham a carne e na primeira mordida a Tessia fica radiante, muito melhor do que aquela gororoba de antes. O Arthur também prova e entende porque as crianças amam coisa doce. Tava realmente bom. A Tessia revela que achou cogumelos, não ervas, e diz que as mulheres da cidade dela comem aquilo direto. O Arthur então baixa a guarda e experimenta. Foi um grande erro. Logo, ele tá correndo pro mato em modo emergência. Aquilo fez um estrago no estômago dele que nem ele consegue lidar. Mais tarde, no anoitecer, eles voltam pra barraca. O Arthur está no limite, o olho tá quase fechando de exaustão. Ele só queria dormir, mas a Tessia tá cheia de histórias. Ela fala de livros sobre humanos, anões e dos sonhos dela de conhecê-los, mas também diz que ouviu que os humanos são terríveis e que não sabe mais o que pensar. E o nosso prota, vencido pelo cansaço, dorme no meio da conversa. E a Tessia, com um jeitinho de irmãzinha carinhosa, cobre ele com um pano. Na manhã seguinte, eles partem de novo. O Arthur tá só o caco, mas ele disfarça com um sorriso pra não preocupar a menina. E mesmo quando ela pergunta se ele tá cansado, o cara mente dizendo que tá super forte, sendo que até um cego notaria o contrário. Ao se aproximarem da vila dela, a Tessia pede pra dar um apelido a ele, Art. O Arthur responde na brincadeira, chamando ela de Claro, Sua Alteza Real. Ela não leva muito na esportiva e diz que só queria fazer ele se sentir como um amigo, mas a amizade é algo que o Arthur mal conheceu na vida, então dá pra entender o jeito dele. Ela segue na frente e vê uma abertura no meio do nada. O Arthur nem percebe, mas ela chama a sua atenção já pendurada na beirada, esticando a mão pra ele. Na dúvida se vai ou volta, ele pega a mão dela e entra. Do outro lado, ele cai no chão exausto, e antes que consiga respirar direito, guardas armados o cercam, dizendo que rastrearam eles pelo buraco de teleporte. De repente, os caras prendem nosso prota e encostam uma espada no pescoço dele. O Arthur então grita por Tessia, só pra vê-la parada ali sem nenhuma expressão no rosto. Os guardas exigem que o Arthur explique quem foi que deixou um humano como ele entrar em suas terras sagradas. Nisso, o Arthur olha para Tessia, torcendo para ela esclarecer tudo, mas como ela fica calada, ele se sente traído, achando que foi um tonto por considerar ela uma amiga. Mas acontece que a Tessia só estava hesitando porque, né, ela ainda é uma criança. E quando os guardas anunciam que vão desaparecer com o nosso prota, ela finalmente toma coragem, defende ele e conta que ele salvou a sua vida. Mesmo assim, os guardas acham que o Arthur fez alguma lavagem cerebral nela para inventar essa história, mas aí surge o único elfo sensato dali, saindo do mesmo portal mágico e mandando os guardas soltarem o nosso prota. Esse cara é Viren Eret, o ex-rei de Elenoir, que agradece pessoalmente o Arthur por salvar a Tessia e revela que ela é sua neta, ou seja, a princesa do reino. O Arthur fica em choque com essa revelação, já que nunca imaginou que a Tessia fosse da realeza, principalmente pelo jeito que ela agia. Logo depois chegam os pais dela, o rei e a rainha Alduin, e
Mariel Eret, que finalmente reencontram a filha depois de dias separados. Enquanto a Mariel checa se está tudo bem com a sua filha, o Alduin já manda aquela pergunta básica: o que um humano tá fazendo ali? E ele nem pensa muito e já ordena que matem o Arthur. Nisso, Viren precisa intervir de novo, dizendo que ele mesmo mandou os guardas pararem, e explica que o Arthur salvou a Tessia, mesmo sendo esse humano bárbaro. A Tessia apoia o Viren, implorando pro pai não machucar o seu amigo, e até sugere que levem ele pro castelo. A ideia de um humano no castelo claramente incomoda Alduin, mas a Tessia não espera a resposta. Ela vai direto até o Arthur e solta que se ele for com ela, os chefes reais vão preparar os lanches favoritos dele. Suborno? Talvez, mas como o Arthur é praticamente uma criança, isso funciona. Alduin, para não contrariar a filha cheia de atitude, acaba aceitando. Enquanto isso, o Viren, todo intrigado com o poder misterioso do Arthur, convida ele para bater um papo mais tarde, em particular. Mas por agora, o Arthur segue a Tessia pelo reino de Elenoir, uma sociedade cheia de estilo, onde as casas são construídas em cima e embaixo das árvores, e o povo vive uma vida simples e tranquila. Enquanto anda ao lado da Tessia, o Arthur chama a atenção de todo mundo, que olham curioso para ele. O que o humano tá fazendo ali? Mesmo assim, ele ainda não consegue tirar da cabeça o fato de que a Tessia hesitou em ajudá-lo lá atrás. Por que ela fez aquilo? E aquele olhar sério que ela deu. E isso não sai da cabeça dele, e só de pensar dá até uma fisgada no peito. De qualquer forma, o Arthur continua com o pé atrás com tudo e todos ao redor, fazendo o possível para se manter alerta e não vacilar. Eles então finalmente chegam ao castelo no fim da cidade, e ao entrar eles são recebidos por uma dúzia de criadas élficas que existem basicamente para garantir que a Tessia esteja sempre feliz. Mas hoje é diferente. A Tessia quer retribuir o Arthur, então manda que todas as criadas deem a ele o melhor tratamento possível, dizendo que ele salvou a vida dela. Quando vê que elas estão meio relutantes, a Tessia garante que o Arthur é um daqueles humanos raros que são bons de verdade. Depois ela se vira para ele e pergunta o que ele quer fazer: comer um lanchinho, brincar, almoçar ou tomar um banho. Só que antes de qualquer mimo, o Arthur quer conversar com os pais dela sobre o que rolou na floresta, já que até agora ninguém explicou nada. Ele junta todo mundo na sala de reuniões, pronto para um papo sério, enquanto a série tá meio no modo festa do chá, e aparece com petiscos e chá para todo mundo. Alduin então se apresenta formalmente, junto com Mariel e o pai de Viren. O Arthur também se apresenta como um garoto normal, nascido numa vila esquecida no reino de Sapen. Ele até se ajoelha diante de Alduin, dizendo que um plebeu como ele nunca imaginou ver a realeza de perto, muito menos estar sentado na mesma sala que o rei dos elfos, e agradece pela oportunidade. O Alduin até estranha como Arthur é bem educado para alguém que se diz um camponês, mas deixa ele continuar. O Arthur então explica em detalhes o que aconteceu, incluindo como se separou da família. Ele não mente, mas também não conta tudo, como o encontro com a misteriosa dragonesa Sylvia. Mesmo assim, ele vai avançando na história até chegar no momento que encontra a Tessia sendo sequestrada por traficantes de escravos. E aí que o clima muda de novo. Alduin, é claro, aproveita para jogar a culpa de tudo na humanidade, por causa do que os sequestradores fizeram com a filha dele. Já a Viren vai direto ao ponto: como um moleque de 5 anos conseguiu resgatar a Tessia de 3 adultos traficantes. Com certeza não foi na base do papo. E então o Arthur finalmente conta a verdade. Ele diz que é um mago talentoso e usou seus poderes para acabar com os caras. Só que Alduin acha que essa história é difícil de engolir, e mais uma vez aquele guarda inconveniente resolve dar palpite, dizendo que o Arthur só pode ter lavado o cérebro da Tessia para conseguir entrar nas terras sagradas. Viren, que já estava defendendo o Arthur desde o começo, perde a paciência com a falta de respeito e corta o guarda na hora. A Tessia também se manifesta, dizendo que ouviu os sequestradores comentando quanto iriam lucrar com a venda dela, relembrando aquele momento tenso. Depois que ela termina de contar tudo o que passou antes de ser salva pelo Arthur, a sua mãe se emociona e a abraça forte. Alduin também entende o quanto a sua filha sofreu e finalmente olha pro Arthur com outros olhos, agradecendo por tudo que ele fez. Depois de explicar como conheceu a Tessia, o Arthur chega ao motivo principal daquela conversa. Ele conta que também está separado da família e tudo o que mais quer agora é voltar para casa, em Sapen. O Alduin fica chocado. Esse moleque tá mesmo pedindo que os elfos ajudem os humanos, logo eles que consideram os humanos bárbaros? Ah, claro que não. Ele nega de cara, dizendo que não vai ajudar de jeito nenhum e que o Arthur vai ter que se virar sozinho. Mas o nosso prota, espertinho como sempre, lembra Alduin de tudo que já fez por eles e pelo reino e solta: se depois de tudo isso eles não ajudarem, então os bárbaros são eles. Viren então olha para Alduin com aquela cara de te peguei no pulo. A Tessia também encara o pai, esperando a resposta. Sem saída, o rei concorda em ajudar, mas avisa que
que o único portal que leva até Sapien só pode ser aberto uma vez a cada 7 anos. E adivinha, eles tinham acabado de usar, então o próximo só daqui a 5 anos. Nisso o Arthur já surta por dentro, ele não pode esperar tudo isso. Aldo então percebe isso e diz que vai mandar soldados escoltá-lo até em casa, começando no dia seguinte. E isso alivia o nosso prota, até que a sua barriga começa a doer de novo. Ele tenta sair discretamente da reunião e vai tomar um banho, mas a dor continua. Ele segura o peito tentando entender o que tá rolando. Pensa na Sylvia e se pergunta o que ela faria, mas é claro, nenhuma resposta vem. Ele resolve então dar uma volta pelo palácio e o ar fresco ajuda a aliviar a dor um pouco. Então ele começa a pensar nos pais, na saudade que sente e se pergunta se eles estão vivos, mas logo se convence de que sim, eles são fortes demais para terem morrido. E quando ele olha pra frente e vê a Tessia com os pais, ele se pega imaginando se a própria família o receberia com alegria ou uma bronca por ter sumido por tanto tempo. Com tanta coisa na cabeça, ele fica ali parado, perdido nos pensamentos. Nisso a Tessia corre até ele e ele aproveita pra zoar a chamando de princesa mimada e dizendo que ela deveria ir curtir com os pais. Ele então desabafa com ela, dizendo que tá com medo de seus pais estarem bravos. Ela segura o rosto dele surpresa e diz que como assim os seus pais não vão ficar felizes em te ver, seu merda. Ela lembra que pais sempre se preocupam com os filhos e com certeza os deles estão cheios de saudade. Enquanto ela fala, as flores cintilantes começam a cair ao redor. O Arthur repara nelas e lembra de quando achou que ela fosse traí-lo por causa daquela cara séria, mas agora está feliz por ela não ter feito isso. Só que aquelas flores parecem estranhamente familiares. Ele volta aos seus pensamentos e percebe que para ele aquilo não é flor coisa nenhuma, é uma arma. Ele já tinha visto antes nos tempos em que ainda lutava. Ele pede desculpas a Tessia, que não entende o porquê, e diz que até gosta das flores também, então joga uma delas de volta para quem a mandou, e surpresa, quem mandou foi Viren. A Tessia corre até ele pedindo que pare de implicar com o Arthur, dizendo que ele é um bom garoto e diferente dos outros humanos. O Viren diz que isso não é bullying, ele só achou alguém interessante pela primeira vez e não vai deixar esse garoto escapar. Ele manda a Tessia sentar com magia e puxa um bastão chamando o Arthur para um duelo. Quem será que leva essa, meus manos? A luta então começa e o Arthur dá tudo de si. Ele usa toda a sua mana, mas o Viren é rápido demais. Não importa o quanto tente, o Arthur não consegue acertar nada. Quando ele tenta um golpe mais forte, o Viren quebra o bastão e quase acerta a Tessia, mas o Arthur a protege. Ele então decide usar magia, e não qualquer magia. É pesada mesmo, daquelas que só poucos conseguem aguentar, mas o Viren consegue repelir tudo. Depois de várias tentativas, o Arthur finalmente acerta um golpe na cabeça do mano, mas ao invés de ficar brabo, ele fica mais animado ainda, pedindo outra rodada. Mas a Tessia do nada se levanta e faz cócegas no avô, mandando ele deixar o arte dela em paz. O Viren responde que o Arthur não é o garotinho inocente que ela pensa, e se alguém foi vítima ali, foi ele mesmo, que acabou apanhando. O Arthur só quer distância desse drama e diz que Viren tá exagerando, então o velho manda real. Ele quer que o Arthur vire seu discípulo. O Arthur até considera, mas lembra dos pais e de como ainda não sabe se estão bem, e isso pesa demais. Ele conta isso a Viren, que responde dizendo que existe um jeito de avisar os pais dele que ele está bem, sem precisar ir até lá. O Arthur se anima e pede mais detalhes, mas o Viren do nada lança algo dentro dele, então a dor da mana volta com força, e isso confirma o que Viren suspeitava desde o começo. O Arthur recebeu a vontade de uma fera. A única maneira de sobreviver e não morrer por causa disso é aceitando ser o seu discípulo. O Arthur fica completamente travado, sem conseguir se mexer. O coração dele dói pra caramba, e quando ele tenta segurar a dor, uma aura sombria sai do peito dele. Ela vira uma criatura estranha e assustadora. Com medo, o Arthur fecha os olhos se perguntando se esse bicho é um tipo de representação das neuras internas dele, ou das responsabilidades. A criatura tá quase atacando quando uma voz bem familiar chama por ele. É a Tessia. A voz dele acalma o coração do nosso prota e faz ele despertar. Quando ele abre os olhos, ele vê a Tessia sentada em cima dele e começa a se perguntar o que tá acontecendo. A Tessia dá um bom dia, mas ele ignora e finge que vai voltar a dormir, chamando ela de monstro do sonho. Nisso, a Tessia avisa que o avô tá esperando ele lá fora. Como o Arthur não dá bola, ela simplesmente puxa ele da cama e manda ele arrumar o cabelo bagunçado. Nisso, ele retruca, dizendo que o cabelo dela parecia da Medusa até uns segundos atrás. Enquanto ele se troca, a Tessia pergunta se ele vai mesmo ficar ali.
E o Arthur responde que ainda não decidiu, chamando ela de princesa. A Tessia já tá de saco cheio de tanta formalidade, já que eles são amigos, e dá um belo beliscão nas costas dele, avisando que vai ficar muito brabo se ele chamar ela de princesa de novo. Depois de se arrumar, o Arthur sai do castelo com a Tessia e vê uma carruagem onde o Alduin tá implorando pro Viren não deixar o Arthur ficar por ali. Alduin e a esposa Marielle continuam com aquele preconceito bobo contra humanos, como a gente já sabe, mas o Viren não dá ouvidos e entra na carruagem, deixando claro que gosta do Arthur e que a decisão já tá tomada. A Tessia escuta a conversa e mais uma vez defende o nosso prota, dizendo que ele salvou a vida dela e merece ficar. O Alduin também admite que é grato, mas nem tanto a ponto de deixar um humano sujar o território sagrado deles. O Viren se irrita de vez e manda o filho calar a boca, lembrando que ele devia ser o rei mais poderoso da terra. Depois diz pro nosso prota e a Tessia entrarem logo na carruagem. Um tempo depois, já na estrada rumo à casa de um velho amigo do Viren, a Tessia acaba dormindo no ombro do nosso prota. O Viren pede para ele deixar ela descansar, já que ela acordou cedo por ser um dia importante pro futuro do Arthur. O velho avô fica todo sentimental, dizendo que a Tessia viveu isolada e que o motivo dela não ter amigos é que todo mundo só tentou se aproveitar dela, por isso ela se mantém distante. E aí o nosso prota entende porque ela fica tão braba quando ele chama ela de princesa. E o Viren ainda diz que a Tessia só sorri quando tá com o nosso prota e agradece ele por ser amigo dela. E isso faz o Arthur perceber o quanto ela gosta dele e quão gentil esse velhinho safado é. A partir dali, ele decide confiar de verdade em Viren. A carruagem então chega ao destino, uma casa que parece ter saída do Senhor dos Anéis, tipo a casa do Frodo. O Arthur fica curioso para saber quem mora ali, já que o ex-rei foi pessoalmente visitar. De repente, o Viren, que tava todo sério até agora, bate com o pé na porta como um velho rabugento, chamando a dona da casa de bruxa velha. E quando não tem resposta, ele encosta o ouvido na porta e toma um baita de um susto quando ela abre com tudo, jogando ele longe e dizendo que consegue ouvir muito bem e que ele não precisa gritar no ouvido dela. Nisso, o Viren se levanta e apresenta a senhora mal-humorada como Reina Darkassen. Segundo ele, ela é uma maga especial, capaz de realizar o pedido do Arthur. O nosso prota fica animado e diz que é uma honra conhecer ela. A reina então curte a educação do garoto e manda os três entrarem. Nisso, o Arthur dá uma olhada e só vê um balde cheio de água. Aí ele pergunta na lata como ela vai ajudar ele a falar com os pais sem nenhum equipamento por perto. E a reina explica que é uma vidente, uma maga que consegue ver partes do passado e do futuro de alguém. Ela tenta usar os poderes no Arthur, mas se surpreende por não conseguir ver muita coisa, chamando ele de especial. O Arthur diz que não quer saber o seu futuro, ele só quer que seus pais saibam que ele tá vivo. A reina então pede para ele olhar no reflexo na água e pensar forte nos pais. Quando ele faz isso, ela usa sua magia. E aí o Arthur consegue ver a mãe Alice e o pai Ray almoçando e ainda sofrendo com a perda dele. Era o aniversário do Arthur, inclusive. Os dois lembram no dia da tragédia e como ainda não conseguiram superar. Agora, vivendo na cidade, o Ray entrou para a segurança local, enquanto a Alice cuida da casa e do bebê que tá esperando. Os dois então começam a chorar, mas aí o nosso prota aparece falando com eles, dizendo que tá bem, tá vivo e que tá no território dos elfos. Ele explica que tá usando magia para se comunicar e avisa que ainda não pode voltar porque tem algo errado com o corpo dele, mas pede que não se culpem e promete que vai ficar bem, encerrando a conversa dizendo o quanto ama os dois. A Alice então abraça o Ray, emocionada por saber que o seu filho ainda tá vivo, e o Arthur fica com os olhos cheios de lágrimas. Ele não quer ver os pais daquele jeito, e ali naquele momento ele faz um juramento. Ele vai ficar forte o suficiente para nunca mais deixá-los sofrer assim. Viren decide aceitar o Arthur como discípulo, mas claro que as coisas não seriam tão simples, já que Alduin e Marielle não estão nem um pouco felizes com a ideia de um humano morar na cidade dos elfos. Viren e a Tessia vão bater um papo com Alduin, e a Tessia insiste que o garoto que estão tentando expulsar salvou a vida dela 2 vezes. Se forem teimosos, é como dizer que os elfos pagam o bem com ingratidão, mas Alduin não tá nem aí pra isso. Ele tá pensando no povo dele e teme que os outros elfos não aceitem o Arthur por ali. Aí o Viren entra no papo e diz que nunca teve um discípulo antes, então se ele tá escolhendo o Arthur é porque realmente acredita no garoto. Sem saída, com aquele carinho que ainda sente pelo pai e pela filha, o Alduin acaba aceitando deixar o Arthur ficar, mas ainda tá encucado se o povo vai aceitar. Ele pergunta a Viren quem vai se responsabilizar caso tudo dê errado, e sem nem piscar, o Viren diz que assume tudo. Então o Alduin e a Marielle vão lá fora receber o Arthur. Alduin chega até ele e admite que foi meio rude no começo,
isso e diz que o problema nunca foi com o nosso prota, mas sim com a forma como os humanos são vistos. O Arthur percebe a mudança no clima. O mesmo cara que queria ele fora dali agora tá quase dando um tapinha nas suas costas. Alduin realmente ama sua família e faz de tudo por ela. Ele até aperta a mão do nosso prota num gesto de boas-vindas, mas a Tessia tem uma ideia melhor. Ela desafia o pai. Se ele tá mesmo de boa com o nosso prota, então deixa ela levar o garoto pra conhecer a cidade. E como a notícia de que o Arthur vai ficar já se espalhou, o Alduin não tem mais o que perder. A Tessia, toda feliz, pega o nosso prota pela mão e arrasta ele pelas ruas da cidade. Ela vai mostrando as pessoas interessantes por ali. É a primeira vez do Arthur na cidade élfica e ele fica impressionado com a aparência do povo. A Tessia fala de uma lojinha que vende doces e frutas e sai puxando ele pra chegar antes da muvuca. Mas no meio do caminho, um elfo jovem esbarra de propósito nele. O Arthur, todo educado, nem se incomoda e até pede desculpa, mas o moleque olha com desprezo e solta que o nosso prota contaminou ele com o seu corpo humano e diz que não adianta o Virian querer, porque ele nunca será aceito ali. Normalmente o nosso prota deixaria para lá, mas ele andou aprendendo umas travessuras com a Tessia e essa era uma boa hora para mostrar. O garoto encara a Tessia e diz que estar com o Arthur só vai manchar a boa fama dela. Ele se apresenta como Freit Ivar e, se achando, se oferece para acompanhar a Tessia até em casa. Ela avisa que ele tá passando dos limites, mas o Arthur tem outro plano. Ele faz uma reverência exagerada e troca o nome do garoto para Iversur em vez de Ivar, o que soa quase como um xingamento. A Tessia entende na hora e cai na risada, mas o moleque saca o deboche também, e todo orgulhoso ele desafia o nosso prota para um duelo. Desafiar alguém por lá não é algo comum, todo mundo para ver. Se o Arthur recuasse, ele estaria envergonhando o Virian e a família real, então ele aceita mesmo com a Tessia dizendo que não precisava. O Fate vai para cima todo convencido, mas o nosso prota simplesmente resolve com um único soco que derruba o moleque no chão. A Tessia não se surpreende, ela já tinha avisado que o Arthur não era fraco. Como o outro foi teimoso, agora ele que lide com as consequências. Ela puxa o nosso prota e manda ele correr, e ele vai rindo. Com o tempo, o Arthur vai se acostumando com a Tessia e começa a curtir a companhia dela. Eles saem juntos, comem juntos e até estudam juntos. Sempre que alguém tenta zoar com ele, ela está lá para defender. Um dia depois de um desses passeios, ela fica com ele num parapeito e comenta que o treinamento começa no dia seguinte. Ela pergunta como ele se sente com isso e nota que ele tá meio pensativo, e então ela quer saber o que tá pegando. O Arthur lembra de uma conversa que teve com Virian. O velho lembrou ele que está numa terra estranha, sem família nem amigos por perto, que não vai ter apoio de ninguém, mas mesmo assim o Arthur escolheu ficar e treinar. O Virian avisou que o treinamento seria puxado, o mais difícil de tudo que ele já enfrentou, mas o Arthur topou, e então o Virian mandou ele esquecer a dor na mana no coração por enquanto. O Arthur então olha para a Tessia com empolgação e diz que tá pronto, que já passou por muita coisa, já lutou ao lado do pai e que mesmo sabendo que nada disso se compara ao que vem pela frente, ele vai encarar com tudo. A Tessia também estica a mão, dizendo que vai dar o melhor dela também, mas dar o melhor pra quê? O Arthur pergunta. Ela explica que é pra nunca deixar ele ficar mais forte que ela vai competir com ele. No dia seguinte, o treinamento começa. O Arthur fica na frente do Virian, que apresenta o que será a nova fase da vida dele, e enquanto tudo começa, ele só consegue pensar que a vida ali no reino élfico anda muito mais rápido do que lá fora. Em poucos dias ele já aprendeu muito e sente que tá evoluindo. Ele escolheu ficar ali porque acredita que foi a sua melhor decisão e agora está no controle do próprio destino. Nisso o tempo passa e até a Tessia já aprendeu a usar a sua mana. Uma manhã ela vai acordar o nosso prota na cama, mas ele tá dormindo pesado, e então ela usa sua mana para dar um jeito nele. Ele acorda gritando assustado, perguntando por que ela não podia ter simplesmente acordado ele com carinho. E esse, meu mano, foi o resumo de mais episódio aqui, mano. E teve um time skipzinho ali no meio do anime, não entendi, mano. Não mostrou nem um pouquinho do treinamento dele. Qual foi, mano? Isso aí eu queria ter visto o que ele fez. Se ele fez 1000 flexões, correu 1000 quilômetros, ou se ele só aprendeu magia. Provavelmente no mal aí as pessoas que leram mal vão saber, mas tanto faz, né? O importante é que agora ele tá um pouquinho mais forte e o anime avançou. E a menina até ficou bonitinha, vai. Cresceu ali, ficou... Deu uma mudadinha ali no meu tipo, eu acho. Então, mano, se você gostou de mais um episódio aqui, por favor, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa as suas notificações aí, mano, pra você não perder nenhuma parte aqui. E deixa o like, cara. O que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa? Entendi. Dito isso, lembre-se, o Dress Animes amo você.